Bom dia a todos. Então, hoje, dando continuidade ao nosso programa de educação permanente em cuidados paliativos, nós vamos ter a honra de receber a doutora Vanessa Hashman. A doutora Vanessa, ela é médica neurologista, vascular pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, pós-graduada em cuidados paliativos pela Casa do Cuidar, professora na pós-graduação de cuidados paliativos do Instituto Tércios, em Campinas, e atualmente ela trabalha como neurologista no Instituto Neuron e na unidade cardioneurovascular do Centro Médico de Campinas e como médica paliativista no ambulatório de cuidados paliativos de oncologia do Hospital Municipal Mário Gatti. Então, a doutora Vanessa é uma grande, na verdade, felicidade poder recebê-la aqui mesmo que virtualmente. A Vanessa, ela estudou comigo no ensino médio, na época era nosso sonho ser médica só, e eu fiquei 20 anos sem ver a Vanessa e reencontramos no último congresso de cuidados paliativos, no final do ano passado. Então foi uma felicidade muito grande saber que ela começou pela neurologia e depois os caminhos dela foram para o cuidado paliativo também. E ela vai trazer hoje um tema muito importante para a gente, que são os desafios do prognóstico em neurologia. Então, Vanessa, está com a palavra. Obrigada, viu, Carla? Muito obrigada aí pelo convite e espero aí poder contribuir um pouco aí com o aprendizado de vocês, viu? Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Então, assim, para começar essa aula, né, é um tema difícil, né? Então, a gente já vai começar aí com esse tema aí, que são os desafios do prognóstico em neurologia. Então, para começar, para justificar, né, a dificuldade do tema aí da nossa aula, vamos começar pela definição. Então, o que é prognóstico, né? Prognóstico é uma predição do curso futuro de uma doença após um diagnóstico. Então, se por um lado, quando numa consulta médica, né, ou numa visita clínica hospitalar para um paciente, esse paciente vai me trazer, até então, dados objetivos da história da doença dele, né, da HPMA, e eu vou estar trabalhando com dados objetivos também do exame clínico que ele vai estar apresentando na minha frente, principalmente na neurologia, né, que isso é muito importante, com dados objetivos dos exames de imagens, que é a neuroimagem, exames laboratoriais, eu vou estar trabalhando tudo com o que é concreto e objetivo, para chegar no diagnóstico. A partir de quando eu fecho esse diagnóstico na neurologia, o que também é um desafio, eu já vou ter que trabalhar com o que é subjetivo. Toda vez que a gente fala em prognóstico, se a gente for pensar na definição, ela já carrega subjetividade, porque para você pedir para alguém predizer um curso futuro, só de você falar a palavra futuro, a gente já está trabalhando com incerteza, né? Então, quando o paciente, até então, até o diagnóstico, a gente foi acostumado a trabalhar com tudo que é objetivo e concreto. E aí, você passa, né, com todo cuidado, a hipótese diagnóstica para o paciente ou para o familiar, e aí vem aquela pergunta, que é quando começa o meu convite a estimar um prognóstico, que é quando ele fala, tá bom, doutora, eu tenho isso, né, essa é a minha doença, ou o meu familiar tem isso, mas e agora? O que vai acontecer, né? Então, essa pergunta, ela, à primeira vista, ela pede uma objetividade, uma resposta para o médico, que está lá diante do paciente. Mas aí vem a dificuldade que o quê? Quem vai dar essa resposta, que é o médico, ele é um ser humano, ele é uma pessoa que tem a bagagem pessoal dele, do que ele acredita, né, como bom ou mau prognóstico, e ele está sendo convidado com essa pergunta objetiva a dar uma resposta que, no mínimo, vai ser subjetiva, né? E quando a gente é convidado a falar sobre o prognóstico, a gente está falando sempre de prognóstico, a gente está falando da doença. Então, em primeiro lugar, assim, da aula, é a gente lembrar e a gente aceitar que na resposta, toda vez que a gente vai falar sobre prognóstico, a gente vai estar estimando. Por quê? Porque o prognóstico, ele carrega já na definição dele uma subjetividade, uma incerteza, tá? Então, daí vem o primeiro desafio, né? E aí, outro desafio, que é os scores diagnósticos, né, que são as ferramentas que a gente usa para estimar prognóstico,
na neurologia, de acordo com cada doença, eles vão ser feitos de acordo com determinada doença. Ele é muito específico. Então, até conversando com a Carla, né, sobre a aula que eu ia preparar, eu tenho aula de doenças neurológicas agudas, prognóstico em doenças neurológicas agudas, prognóstico em doenças neurológicas crônicas, e cada doença, qual score que usa, a gente tem isso. Mas eu acho que a gente precisa muito mais conceituar desses conceitos mais amplos antes de chegar, né, nessa outra parte, tá? Toda vez que eu vou estar falando de prognóstico, eu vou estar estimando esse prognóstico, então eu vou estar falando de doença, e aí eu vou estar falando muito de como é esperada a evolução natural para aquela doença. Geralmente, esses scores, essas ferramentas, elas vão falar do desfecho de morte, ou mau prognóstico, tá? Que é a morte. Eles dificilmente vão me trazer, eles não vão me trazer, na verdade, essa resposta de como a apresentação clínica daquela doença vai impactar a vida do meu paciente, daquela pessoa que está diante de mim em particular. Isso o score, ele não vai falar, tá? E aí vem, né, a gente começa, vou falar bastante das limitações para depois apresentar algumas sugestões, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que aceitar as limitações do prognóstico. Quando a gente fala de prognóstico, a gente tem que lembrar que o modelo pelo qual a gente aprende medicina, aprende, né, todas as outras especialidades na área de saúde como um todo, ele segue o modelo biomédico, que é essa relação do médico distante do paciente. O médico sabe, o médico tem que saber, e ele tem que dar uma resposta para o paciente, ele está no controle, esse distanciamento, a gente aprende isso na faculdade, né? E quando a gente pensa nesse modelo que a gente vive na faculdade, a gente acha que a gente tem obrigação e até o direito de dizer o que é bom ou mal prognóstico. Você vai ver que quando você está passando o caso em alguma visita, fala, esse paciente aqui teve score tal, mau prognóstico, é bom prognóstico. E nós somos treinados a julgar o que é bom ou mal por uma outra pessoa, que vai ter outros valores que são diferentes do meu, né? Então, quando a gente está estimando isso, não é só, quando você fala de prognóstico, a gente não está falando só sobre viver e morrer, ainda mais na neurologia, porque a maior parte, é claro que a gente tem doenças que são doenças que matam na neurologia, né? Mas a maior parte das doenças neurológicas, o paciente ele vai sobreviver, apesar de um quadro que ameaça os valores dele, ameaça a autonomia, a independência, a liberdade dele. Então, a gente vai estar falando de uma sobrevivência, não é sobre viver e morrer. O paciente, muitas vezes, ele vive, ele sobrevive com um quadro que, a princípio, ele não respeita o que ele considera como digno para a vida dele, tá? Então, é outra limitação aí, quando a gente pensa em prognóstico. E aí, falando assim, puxando um pouquinho sobre doenças, né, a gente tem... eu fiz até, a minha primeira formação foi de neurologia, fiz R4 de neurovascular, trabalhei 13 anos exclusivamente na neurologia, e eu escolhi a neurovascular muito porque eu sempre fui muito prática, e eu tinha essa questão, assim, de querer tentar fazer alguma coisa para reverter algo que ia acontecer com o paciente. Eu achava que eu tinha esse controle, né, na evolução de algumas doenças. E se você for pensar no AVC, né, ele foi o ano passado, ele foi a primeira causa de morte no Brasil. Então, você pega uma doença, a doença neurológica mais comum, que é acidente vascular cerebral, a primeira causa de morte no Brasil. Então, os scores que a gente usa para desfecho em AVC, eles vão falar sobre mortalidade? Vão. Só que a gente tem que lembrar que 30% dos pacientes, eles não morrem. Eles vão sobreviver, apesar do AVC, com alguma incapacidade, que eu vou colocar entre aspas aqui, que mais na frente a gente vai discutir isso, com alguma incapacidade permanente. Isso o score não traz, tá? Ele traz muito dado de mortalidade. O que seria essa incapacidade permanente? O que é incapacidade? Né? A gente começa a ter esses outros questionamentos. E esse trabalho, que é um trabalho antigo aí, de 2015, que saiu na Stroke, a Stroke na neurovascular é a revista, assim, sabe? E isso é um trabalho antigo, né, de 8 anos atrás, ele já falava que
os neurologistas vasculares tinham que aprender pelo menos o básico de cuidados paliativos. Afinal, apesar de tudo, de todos os avanços que a gente teve na neurovascular, hoje, quando eu me formei, né, em 2007, eu sou da época da Carla, né, quando eu me formei, a gente ainda não tinha tudo isso que a gente tem hoje em dia disponível, que é trombólise, trombectomia. Se o paciente chega com AVC em tempo de trombólise, você tem uma chance de reverter, né, o déficit dele e tal. Não tinha isso. Ao longo de todos esses anos, muita coisa surgiu, graças a Deus, né, e realmente diminuiu a incidência da mortalidade nesses pacientes. Mas mesmo assim, 20% dos pacientes, após 3 meses, estão precisando de cuidador 24 horas. Então, é um dado antigo que, se você for ver trabalho atual, também traz esses valores parecidos. Então, toda vez que a gente vai falar sobre doença neurológica, não dá para a gente falar só sobre mortalidade. A gente tem que falar sobre a condição que o paciente sobrevive também a essa doença e como ele vive, né? E aí, então, até agora, eu só falei das limitações, da dificuldade, né, dos desafios, que é você prognosticar na neurologia. Aí você fala, então, esquece, né, impossível. Você só me trouxe problema, mais dúvida até agora, então, a gente nem vamos falar sobre isso, vamos aumentar ainda mais o cerco do silêncio que tem sobre os diagnósticos, né, de doenças neurológicas graves. Mas aí eu vou fazer um convite para vocês, né? Não é impossível, é um desafio, tá? Mas tem algumas sugestões de ajudar a gente nesse caminho, algumas sugestões de nos guiar nesse caminho aí de estimar um prognóstico. Então, assim, em cada grupo de doença neurológica, você tem, né, a gente tem as doenças neurológicas agudas, AVC, HSA, hemorragia subaracnoídea, né, hipertensão intracraniana, estado de mal epilético, encefalites, encefalopatia hipóxico-isquêmica, são as doenças que elas aparecem subitamente na vida do paciente, com altíssimo risco, uma mortalidade alta, e os poucos pacientes, né, os pacientes que sobrevivem, geralmente eles sobrevivem com uma sequela grave, tá, são as doenças neuroagudas que viram a vida do paciente, do familiar de cabeça para baixo, de uma hora para outra. E aí a gente tem um outro grupo de doenças que são as doenças neurocrônicas, que são as doenças neurodegenerativas, né? As síndromes do neurônio motor, doenças do neurônio motor, esclerose lateral amiotrófica, doença de Alzheimer, Parkinson. A gente tem os quadros, né, de pacientes que ficam com alguma neuropatia grave após uma encefalopatia, né? Por exemplo, hipóxico-isquêmica. Então, são os pacientes que já são outro conjunto a evolução natural desses pacientes já é outra, tá? E aí, para cada doença dessa na neurologia, a gente tem algum score que a gente usa para nos guiar, para pensar na evolução natural da doença, mas são scores que geralmente eles falam sobre a funcionalidade, eles falam muito sobre a evolução da funcionalidade naquela doença específica, tá? E aí, a gente pode, né, até ter outra discussão, tem essas ferramentas específicas para cada diagnóstico, né? No AVCI tem esse IOA score, no AVCH tem o ICH, HSA a gente usa Fisher, ou Hunt-Hess, a gente usa o FAST, né, o FAST no Alzheimer, a gente usa esse que é a ALS-FRS, que foi uma escala modificada para esclerose lateral amiotrófica. Então, para cada doença, você tem uma ferramenta específica que ela ajuda a te guiar para estimar esse prognóstico. Mas a gente tem que lembrar que essas ferramentas, elas vão te ajudar, vão ser instrumentos para fazer o quê? Para te ajudar a situar aquele paciente que está diante de você, que teve aquele diagnóstico, a situá-lo na curva de evolução natural da doença dele. É para isso que vai servir a ferramenta, tá? Tem gente que pensa que estimar prognóstico é você ir lá, seria muito mais fácil, né? Você pegar dados do paciente, dados da doença, do exame de imagem, colocar lá num aplicativo e vai falar, o aplicativo vai te dar resposta. Porcentagem de mortalidade, de viver de tal forma, de não viver, como se fosse tudo muito fácil. Não é assim. A vida real não é assim. Tá? Então, essas ferramentas, elas vão ajudar, elas vão trazer algumas informações que vão me falar, tá bom, meu paciente, ele teve um AVC, por exemplo.
A curva, geralmente, que o paciente com doença cerebrovascular, ele segue, essa curva, não sei se está aparecendo para vocês, que é a linha que é laranja clarinha, que são as das doenças cardiovasculares, tá? Essa laranja clarinha, então ele vem com uma funcionalidade, tem o ictus, né? Sofre o AVC, cai a funcionalidade muito rápida, alguns pacientes falecem, os que sobrevivem vão fazer reabilitação, vão fazer tudo que for possível para modificar a evolução da doença, e ele sobe de novo. Só que a gente sempre tem que lembrar, ele sempre sobe, e o máximo dele é num nível abaixo ao anterior. Tá? Então, o paciente que vai tendo AVC de repetição, por mais que ele recupera, cada vez mais o ponto final, ele é abaixo do degrau anterior. Essa é a evolução natural dos pacientes com doença cerebrovascular. Já os pacientes, por exemplo, com doença de Alzheimer, Parkinson, né, doenças do neurônio motor, eles vão seguir essa linha, que é essa marrom, laranja escura, marrom terra, aí embaixo, que são das doenças neurodegenerativas, né, que cursam com declínio prolongado. Então, elas vão, a evolução dela tem uma queda de funcionalidade bem pequena ao longo de muito tempo, mas ela sempre cai, tá? Então, e a ferramenta para a doença, ela vai servir para quê? Para situar, eu falei, tá bom, calculei, e aí eu vou situar o meu paciente na evolução natural da doença dele. É para isso que serve a ferramenta, tá? E aí, nesse trabalho, esse de 2013, né, 10 anos atrás, do New England, ele já falava assim, tá bom, você não precisa, não é todo mundo que vai fazer cuidados paliativos, que vai fazer uma especialização, vai ser paliativista, mas ele levanta a questão de que todo profissional de saúde que lida com paciente com doença ameaçadora da continuidade da vida, ele tem que saber o mínimo que é cuidado paliativo primário. Então, é um trabalho de 10 anos atrás, que saiu já na New England, né, e falava muito do cuidado paliativo primário. E dentro do cuidado do paliativo primário, o que fala? Você tem que saber manejar os principais sintomas, né, de sofrimento multidimensional do seu paciente, e você tem que saber, pelo menos, levantar uma discussão sobre prognóstico para, então, propor objetivos do tratamento para o seu paciente. Então, um trabalho aí antigo, de 10 anos atrás, já falava dessa necessidade, é um desafio, mas é necessário, tá, a gente falar sobre prognóstico. E aí, esse trabalho, apesar de ser 10 anos atrás, ele é muito legal, porque ele fala assim, ele fala sobre os cuidados paliativos que todo médico ou profissional de saúde deve saber. Então, assim, sabe, não precisa saber aprofundado muita coisa dos cuidados paliativos, mas o básico você tem que saber. E ele coloca o nosso desafio de estimar o prognóstico com eficácia no cuidados paliativos primários, que é meio que o básico, tá? E ele não esquece, legal que ele não esquece de que, além de eu estimar o prognóstico com eficácia, eu tenho que saber discutir, informar e comunicar o que eu calculei, né? Com transparência, segurança e uniformidade. É muito legal, se vocês tiverem chance de ler esse artigo, ele é bem revolucionário, assim. E aí você fala, então tá bom, né? Ele falou que eu tenho que aprender a estimar o prognóstico com eficácia, saber aí discutir. E aí, então eu pego uma doença como um paciente que tem um AVC, e o score que a gente mais usa é esse, né, que saiu aí na Circulation em 2011, então 12 anos atrás tinha um score que a gente usava para pacientes que tiveram AVC, só que aí já fica a primeira vez, né, quando você coloca lá, ele tem um aplicativo, e aí seria muito fácil se eu colocasse todos os dados e ele me falasse já o que vai acontecer com o meu paciente, né, tipo uma bola de cristal, ia ser ótimo, mas não é assim que acontece. Então, essa ferramenta a gente usa, ela leva em consideração, por exemplo, a dados do meu NIH. O NIH é uma pontuação que a gente usa de acordo com o exame clínico neurológico do meu paciente, que chegou com AVC. Então, quanto maior o NIH, mais grave está o paciente, geralmente. Quanto menor o NIH, menos grave ele está. E aí ele leva em consideração dados do paciente, idade, se é homem ou mulher, se o AVC é lacunar ou se é de outras etiologias, né, que são mais graves, cardioembólico,
por doença átero, os fatores de risco e a condição prévia do meu paciente, se ele já era dependente ou não. Você vai lá, coloca os dados e aí aparece lá um dado aparece o número que dá a pontuação e, esse paciente, por exemplo, eu coloquei aqui, inventei um paciente que pontuava 24 no NIH, então era um paciente que estava grave, hemiplégico, afásico, tinha 80 anos, um homem, tinha fibrilação atrial, né, inventei alguns dados aqui, já era um paciente que tinha um AVC prévio, dá lá 84% de mortalidade em 30 dias, e em um ano, 94,4%. Ele fala muito sobre a mortalidade. Mas o que ele usa como desfecho ruim, ele fala sobre mortalidade e sobre o paciente estar com o ranking, esse ranking, que é uma escala que a gente usa, ele fala assim, o ranking maior do que 2. Então, é o ranking 3, 4, 5 ou 6. Vou tentar traduzir para vocês. Ele fala assim, esse trabalho, você calcula, e aí ele fala a chance do meu paciente morrer em 30 dias, né, em um ano, e também fala a chance desse paciente viver dependendo, com alguma incapacidade moderada, precisando de alguma ajuda, mas capaz de andar, ele pode usar até uma bengalinha, mas geralmente ele é capaz de andar, que é o ranking 3, sozinho, e ele precisa de uma ajuda moderada. A partir desse ranking, que é o ranking 3, eu já considero que o paciente ele teve uma resposta ruim. Então, se ele morreu ou se ele ficou dependente de cuidados moderados, ele teve um desfecho ruim. E aí vem a questão, né? Quantos pacientes que não caminham, mas perdem outras funções neurológicas, ficam com uma condição de vida muito difícil, que não dá para você se basear só numa escala, que é uma escala motora, que é essa escala do ranking, pra gente. Ela é limitada. Então, tudo isso eu estou falando para vocês, que é para falar que os scores, essas ferramentas, elas vão ser guias para a gente, guias para você calcular e saber mais ou menos em que ponto da curva está o seu paciente, mas elas são limitadas, tá? E aí esse trabalho da Stroke, né, de 2014, é um trabalho muito legal, foi o primeiro trabalho grande, assim, que apareceu em revista importante, que saiu tanto na Stroke e que fala sobre cuidados paliativos para pacientes em final de vida que tiveram AVC, né? E o que eu vou apresentar para vocês aqui sobre o que ele sugere que seria a melhor forma de você estimar o prognóstico com eficácia nos pacientes, em especial nos pacientes com AVC, eu tirei desse artigo, tá? Então, assim, até agora, né, eu trouxe os desafios, as dificuldades, as limitações, e aí vem esse trabalho para tentar dar uma clareada e falar, né, e fazer algumas sugestões, então, qual caminho a gente tomar. Então, assim, se por um lado, as ferramentas objetivas, elas são muito concretas, elas falam sobre o doente, e sem falar que a maior parte dessas ferramentas, o iStroke, né, o Stroke lá, o iScore, ele é uma ferramenta do Canadá, né, foi feita em condições mais ideais, controladas no Canadá. E aí, o que vai trazer mais realidade para isso que eu vou encontrar no Score? Olha que coisa, esse trabalho, que é um trabalho numa revista muito importante, ele cita a importância da gente usar a nossa experiência clínica, a nossa intuição, usar um pouco, aceitar essa subjetividade e usar o que ela tem de bom, para quê? Apesar de ela ser subjetiva, vai estar muito contaminada pela sua bagagem pessoal, pelos seus valores, do que você considera bom ou mau prognóstico, ela não pode ser ignorada. Ele fala assim, essa sua experiência clínica em cuidar de pacientes anteriores com aquela mesma doença naquele seu espaço, ele contextualiza, ele traz uma realidade ao score, ele contextualiza no tempo e no espaço. Então, fala assim, isso também tem que ser levado em consideração, tá? O score, mundo ideal, experiência clínica, intuição, né, você seguir isso, a sua experiência prévia, cuidando daqueles pacientes naquele tempo, com os recursos disponíveis naquele tempo e naquele espaço, contextualiza a estimativa do prognóstico.
Só que a gente tem que lembrar que quando a gente usa essa nossa experiência clínica, 13 anos eu trabalhei como neurologista, ou faz 10 anos que eu trabalho aqui em UTI, se a gente usar só isso, sem os scores, a gente vai estar muito exposto aos vieses cognitivos. A nossa chance de errar, se a gente for levar só o que é intuitivo da nossa experiência profissional, a gente vai estar correndo muito mais risco de estar exposto a esses erros, que são os vieses cognitivos. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Que são as armadilhas que a subjetividade nos traz. Então, a primeira delas, que a gente tem que falar, são os erros de previsão afetiva. Na neurologia isso acontece muito, que é o paradoxo da incapacidade. O que é isso, o paradoxo da incapacidade? É você fazer um diagnóstico de uma doença, por exemplo, vou dar um exemplo, para um paciente, e você faz o diagnóstico, estimou lá com a escala o prognóstico dele, como que vai ser, e sem você perguntar para ele, você deduzir que você, no lugar dele, ia preferir morrer do que viver numa condição, numa cama, acamado, dependente de outros, com alguma dependência maior. E você não conseguir entender como tem pacientes, e existe, né, a gente vê muito isso, com doenças graves, que elas impõem limitações graves aos pacientes, e você não conseguir entender como esse paciente pode viver feliz, como ele pode querer viver, como ele pode aceitar a situação dele, a incapacidade dele, e falar assim, não, mas eu aceito isso. E muito profissional, se você não ouvir o seu paciente e você usar o que você pensa, que você escolheria para você no lugar daquele outro, você vai estar muito exposto a esse viés cognitivo que chama erro de previsão afetiva e paradoxo da incapacidade. E aí, você vai estar contribuindo para aumentar o sofrimento do seu paciente, tá? Como neurologista, assim, no consultório, a gente tem que falar muito sobre esse termo, que é o capacitismo. O que os pacientes, quando eu converso, é muito diferente. Quando eu converso com os profissionais de saúde, né, com quem eu já trabalhei em todos esses anos, eles têm muito essa visão de que, nossa, que situação difícil que o paciente está, e até ter, às vezes, algum olhar de piedade, né, por aquele paciente. E quando você vai e conversa com muitos pacientes que têm doenças graves, você vai ver que, na verdade, o paciente, ele não quer ser visto como um anormal. Quando você fala de capacitismo, a gente não está falando sobre o que é normal e o que é anormal. O paciente, ele não quer ser visto nem como uma vítima, ai, coitadinho, nem como um herói, que ele precisa se superar, que ele precisa reabilitar, que ele tem que vencer aquilo. Ele quer ser visto, ele quer ser respeitado. Então, quando a gente fala de capacitismo, a gente tem que lembrar que mais do que piedade, mais do que impor o que a gente acha que é melhor, que o outro vai ser melhor para o outro, mais do que eu querer consertar o outro, eu tenho que respeitá-lo, tá? E aí, quando a gente fala de pessoas PCD, né, que são as pessoas com deficiência, a gente tem que lembrar, tá? Parece óbvio, mas não é óbvio. A gente tem que lembrar e falar cada vez mais sobre isso, que deficiência é uma característica da pessoa. A doença vai causar uma deficiência que vai ser uma característica daquela pessoa. A deficiência não é doença, tá? E é uma luta, porque isso tem muito ainda o preconceito estrutural, né, de você ver alguém com alguma deficiência e você achar que ela está diante dela e que você tem que consertá-la, e que ou consertá-la ou que não vale a pena viver daquela forma, né? E é isso. Então, acho que é mais do que, né, a gente ter piedade, simpatia, ou até uma empatia, é a gente pensar em ter mais, ter compaixão e ter respeito por esses pacientes, por essas pessoas, sem deixar ser contaminadas pelos nossos preconceitos, né, pelas nossas falhas de conhecimento, tá? Você está disposto a ouvir o que aquela característica, aquela deficiência representa na vida daquela pessoa, não é na sua, tá? Então, esses são os vieses cognitivos que, se você ouvi-los, só pela minha experiência, só pelo que eu acho, você vai estar causando mais sofrimento para o paciente. Então, score vai trazer objetividade, sua experiência clínica vai contextualizar no tempo e no espaço,
mas juntos, não isolados, tá? E aí tem um outro viés cognitivo que faz parte do um que a gente chama efeitos de foco, que aí eu vou ter que confessar para vocês, assim, que é vergonhoso, mas eu tenho que dividir, porque eu acho que até para isso não acontecer mais, né, que é o viés do otimismo, acontece muito, e eu me vi diante de uma situação dessa quando eu tinha acabado a neurovascular. Então, eu tinha acabado meu R4, meu fellow de neurovascular, estava lá torcendo para todos os pacientes com AVC chegarem na janela, para eu conseguir trombolizar e reverter aquilo, e vamos, tempo é cérebro. E aí eu estava num plantão, que chegou um paciente, né, que era um senhor de 72 anos, que era hipertenso, diabético, tinha uma doença renal crônica dialítica, e ele chegou com hemiplégico, com NIH 20, então traduzindo, ele chegou hemiplégico sem mexer o braço direito, nada, sem mexer o braço direito, sem mexer a perna direita, sem sentir nada, sem compreender nada, sem conseguir falar, sem compreender, um pouquinho sonolento, assim, bem grave mesmo, chegou no meu plantão, eu, nossa, vamos lá, tem critérios de inclusão? Tem critério de exclusão? Para trombólise não tem? Tá dentro da janela, vamos levar para tomografia, angiotomografia, tal. Fiz a trombólise lá. E fiquei muitíssimo feliz, assim, vibrando, quando não é tão comum, tá? A resposta geralmente é mais tardia, mas nesse caso eu lembro, assim, de que o quanto eu queria reverter aquilo, e aí no meio da 1 hora lá de trombólise, o paciente começou a levantar o braço, a perna, e eu, nossa, muito feliz de estar contribuindo para a reversão da doença dele, né? E aí chegou no final da trombólise, o NIH dele era 7, então, que para a gente, neurovascular, isso é considerado um sucesso, porque quando você consegue diminuir essa escala, que é o NIH, e a partir de 4 pontos, é considerado que o seu procedimento foi com sucesso. Então, nesse caso, ele diminuiu em 13 pontos. Então, foi um sucesso, né, do ponto de vista da neurovascular. E aí ele ficou, a parte motora 100%, e ficou assim um pouco, ficou afásico, mas afasia, que era grave, ficou com uma afasia moderada e ficou hemianóptico, ou seja, ele não enxergava metade do hemicampo dele, aqui. E aí eu lembro da minha vergonha, né, quando eu fui lá toda feliz falar para a esposa dele que o procedimento tinha sido um sucesso, e aí ela virou e falou assim para mim, doutora, mas ele não está conseguindo falar, né? Tudo bem, parece que ele está compreendendo um pouco mais, mas ele não está conseguindo falar, ele estava afásico. E aí eu falei, não, mas ele está mexendo, você lembra que ele não está mexendo nada desse lado, agora ele está levantando, e é sucesso, não sei o que, não sei o que. E aí ela falou assim, doutora, seguinte, ele é um professor, ele lê um livro por semana, o sonho da vida dele, o que ele mais gosta de fazer na vida é dar aula, ele ama dar aula, ele ama ler, ele ama se comunicar. Eu tenho certeza que ele preferiria, e ele já falou isso, que ele preferiria ficar numa cadeira de rodas, perder função motora, do que perder a capacidade de se comunicar. E aí, assim, até hoje, assim, eu lembro que foi aquele, não foi nem de água fria, acho que foi de gelo, né, na cabeça, assim, que eu tomei, mas, assim, serviu para eu acordar que não é o que eu quero, o que eu acho que é o melhor, o que eu acho que é um sucesso, não é sobre mim, né, é sobre o outro. E aí, esse é um exemplo desastroso do viés do otimismo, tá? Que se você for pensar no que isso representa para você, você não vai estar falando sobre o que isso representa na vida do paciente, tá? Não cometam esse viés cognitivo. E aí você fala, tá, mas e aí, Ivan, ele estava com esse NIH, né, melhorou, tal. E esse paciente, né, só falando do desfecho dele, depois de 12 meses, com muita reabilitação, ele fez físio, fez terapia ocupacional, fez muito fono, ele recuperou, e ele ficou com o NIH 3, melhorou muito a afasia, ele voltou a dar aula. Então, assim, ele teve um desfecho ruim. Não é que a ferramenta estava errada, eu não estava falando, ele não foi um sucesso o tratamento. Sim, ele chegou em tempo de trombólise, ele tinha direito de receber tudo que ele recebeu, tá? Ele tinha direito, e foi tudo, assim, um sucesso mesmo do ponto de vista da doença, para que 12 meses depois ele conseguisse ter acesso ao que era grave e importante para ele. O que só não
fez sentido é a maneira como eu considerei sucesso 12 meses antes, sem pensar o que é um sucesso, seria um sucesso na vida dele, não na doença. Não sei se ficou claro. Qualquer coisa depois a gente discute mais sobre isso, tá? E aí, assim como nos cuidados paliativos, a gente tem sempre aquela lista, né, do que não falar a um enlutado, a gente tem a lista do que não falar para um paciente com doença neurológica. Você não fala, gente, assim, se você não sabe o que falar, ofereça o silêncio, ofereça a sua presença. Não fale, a gente não tem o direito de causar mais sofrimento do que a doença já traz para o paciente, tá? E aí, muitas vezes, quando a pessoa não sabe o que falar, ela vem querendo dar uma animada no paciente, vai falar assim, né, que isso é clássico, cada frase dessa eu já ouvi algumas vezes. Ah, não, mas não fica assim, pelo menos ele tá vivo, né, os familiares ouvem isso. Tá acamado, perdeu tudo o que era sagrado na vida dele, mas pelo menos ele tá vivo. Ah, não, mas ele tá hemiplégico? Ah, não, mas pelo menos ele tem outra perna, outro braço. Mas pelo menos ele pode andar. Você falar isso para um paciente que está com uma demência grave, totalmente dependente, longe do que é sagrado para ele, distante do que é sagrado para ele. Ah, mas ele é tão jovem, ele vai se recuperar. Você falar isso para doenças que você sabe que são irreversíveis. Você vai estar causando mais sofrimento para esse paciente. E aí tem uma outra clássica também, né? Se ele fizer físio todos os dias, se ele fizer físio de manhã, tarde e à noite, se ele tomar os remédios direitinho, parar de beber e fumar, ele vai se recuperar. E aí, essas frases, por mais que para quem fala parece que você está animando o paciente, você está fazendo algo de bom para ele, você só está se distanciando ainda mais dele. Porque o paciente, ele sente no corpo o que ele é capaz de responder ou não. E quando ele vê uma resposta superficial dessa, isso só causa mais isolamento e mais distanciamento em quem já está sofrendo, que é o paciente e a família, tá? E a última, né? Mas no final não vai dar tudo certo, se não deu é porque ainda não terminou. Essa, por favor, não falem, tá? Que é o viés do otimismo. E outro viés cognitivo que a gente vê quando a gente fala em doença neurológica é o da profecia autoconcretizada. Isso eu coloquei João, José e Marias, porque a gente vê acontecer o tempo todo, infelizmente, cuidando de paciente com doença neurológica, que é a profecia autoconcretizada, é o viés de retirada. É você imaginar que, por o paciente ter uma doença neurológica grave, incapacitante, ele não merece viver, ele não merece ter acesso ao que seria digno para a vida dele. Então, na verdade, essa profecia autoconcretizada, eu vou dar um exemplo, é você falar assim, nossa, nesse pronto-socorro que eu trabalho, olha, chegou com AVC, AVC é morte, porque todos os pacientes que chegaram com AVC-H até hoje, na minha vasta experiência, morreram. Todos morreram. Então, se chegar um AVC-H, é melhor já morre logo, porque o paciente vai morrer. Quando, na verdade, o que matou esse paciente não foi o AVC-H. AVC e AVC-H são doenças potencialmente reversíveis, a gente tem que lembrar disso. O que mata muitas vezes esse paciente é você não acreditar que ele tem um potencial de se recuperar. É você pegar esse paciente, colocar numa maca de cabeceira abaixo, colocar ele lá no 00, que a gente fala, geralmente aquele lugar que ninguém vê, ninguém passa, ele não passa nem na passagem de pontão, ele lá no 00, né? Cabeceira baixa, exposto a broncoaspirar a própria saliva, se vomitar, broncoaspira, ele morre de broncoaspiração, ele vai morrer, gente, da sua negligência, do seu preconceito, da sua arrogância. Ele não vai morrer do AVC, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se você deixar você ser contaminado por esse viés cognitivo, você vai estar privando o paciente de apresentar a melhor resposta possível com os recursos disponíveis, com o tratamento que ele tem direito, tá? Principalmente nas doenças potencialmente reversíveis. Então, lembra, tem os scores prognósticos que vão tentar trazer, os modelos prognósticos vão tentar trazer uma luz de evidência na evolução natural de doença. Esses scores são específicos por doença e geralmente são baseados em escalas de funcionalidade. São esses, né? E aí, esse trabalho aqui, que é da Circulation, tudo, que ele é muito parecido com aquele anterior, que eu apresentei para vocês, ele vai dar 2 passos que é para tentar, então,
unir o score à minha experiência clínica, que é o segredo que ele dá, a resposta que ele dá como a melhor forma de você estimar um prognóstico neurológico com eficácia. Então, primeiro ele fala, né, aqui, ó, isso daqui a gente já falou, né, sobre modelos prognósticos. Então, nesse trabalho, o que ele vai falar para você? Tá, Vanessa, até agora você falou muita coisa, tô boiando, um monte de só dificuldade, desafio, limitação. Então, vamos tentar organizar o raciocínio. Esse trabalho, o que ele propõe? Primeira coisa, tentar, quando você está com esse desafio de estimar um prognóstico da doença na vida de um paciente. Primeiro passo, vamos pensar no objetivo. Então, o primeiro passo, fez o diagnóstico, calcule o score. Porque você vai ter que localizar em que ponto da curva da evolução natural da doença o seu paciente está. Use a ferramenta. A ferramenta é disponível. Se tiver específico para a doença dele, use. Tá? Doenças de base, essas ferramentas vão incluir, né, os fatores, né, da doença de base, a funcionalidade prévia, estágio da doença atual. Então, a ferramenta use. Ah, mas a doença do meu paciente, procurei na literatura, nos livros de neurologia, não tem nenhuma ferramenta que eu uso. Use o PPS, tá? PPS foi feito, né, para paciente, PPS, PPI são para pacientes com doenças oncológicas, mas ele é um bom guia para você saber a perda de funcionalidade, e quanto mais perda de funcionalidade o paciente tiver, mais pro finalzinho da curva da evolução natural da doença dele ele vai estar. Então, ele já dá para usar, tá? Quanto mais à direita na curva, mais urgente a indicação de cuidados paliativos para o seu paciente, mais grave ele vai estar, né? Voltei aquela curva lá para vocês lembrarem, né? E aí, o primeiro passo é isso. Objetive, calcule o score. Mas não, ele fala muito no artigo, não se limite ao score. Não se limite à ferramenta. A ferramenta você vai usar para algo maior. Estimar o prognóstico não é você calcular a porcentagem, tá? E aí, você vai usar o segundo passo, que é dar o grau de subjetividade, de realidade para aquele score. É você transformar o score na vida real. Então, você vai contextualizar o score com a sua experiência clínica como profissional da saúde naquele tempo e naquele espaço. Então, pensa, ó, nos pacientes anteriores, aí 10, 20, 30 pacientes anteriores que eu cuidei com esse mesmo diagnóstico, que estavam nesse ponto da curva, como eles evoluíram, tá? Pense nisso, tente contextualizar com esse score. E você vai, quando a gente vai para esse segundo passo, que é você vai permitir trazer um pouco de subjetividade para o seu score, tente usar essa dica da descrição do melhor e pior cenário em 3 e 6 meses. Porque quando a gente fala em prognóstico, a gente não vai achar uma resposta que seja um ponto. A gente sempre vai achar, você vai sair de uma possibilidade que é assim, e a gente vai estimar o prognóstico para tentar achar qual que é o intervalo mais provável. E quando você pensa na descrição do melhor cenário e do pior cenário, você vai estar funilando essas possibilidades, que é a gente seguir, né, o que o cuidados paliativos ensina, que é esperar pelo melhor, mas também se preparar para o pior e ter um plano dependendo do caminho que o paciente mostre para mim que ele vai estar seguindo dentro daquela possibilidade que é mais provável no caso daquele paciente. Traga essa subjetividade, né? E aí, gente, eu vou falar então aqui, aí, essa outra parte da aula, então, os trabalhos, eles vão falar muito disso, diagnóstico e prognóstico, e do primeiro e do segundo passo, score e subjetividade, contextualizar o tempo e espaço. Essa outra parte, eu vou trazer, que é muito da minha experiência pessoal, tá? Profissional também, todos esses anos como neurologista, mas também da minha experiência pessoal, que é a parte da comunicação, tá? Então, eu vou contar para vocês, assim, o score, quando você está estimando o prognóstico, não se limite ao score, não se limite ao score, mas você contextualizar para o seu tempo e espaço, vá além. Pense que você só estima um prognóstico para você comunicar a alguém que está sofrendo, e que essa estimativa não deve ser uma ferramenta de sofrimento para esse paciente. Então, toda vez que a gente fala de estimar o prognóstico, a gente tem que aprender a como comunicar, tá? Isso de uma forma que diminua o sofrimento do paciente. E aí, assim como eu contei para vocês, né,
a vergonha que eu passei lá, recém-neurovascular, com balde de gelo, eu vou falar para vocês uma coisa que eu vivenciei, tá? Como filha de um paciente, né, que é falecido já, o meu pai, mas que, como, se você seguir só o item 1 e o item 2, não tem o porquê, tá? Então, eu vou falar, meu pai, quando ele tinha, eu estava no 4º ano da medicina, foi em 2005, estava no 4º ano da graduação, meu pai, ele é um japonês, né, de 51 anos, na época ele tinha, e ele estava tendo AVCs de repetição, e nesse dia dessa consulta que eu vou descrever para vocês, ele estava sendo acompanhado no hospital universitário para investigar que estava com uma suspeita de uma doença muito rara, que se confirmou, que chama CADASIL. E ele viu acontecer com ele tudo que ele viu acontecer com o pai dele. E ele falava para mim, né, que ele foi o cuidador principal do pai dele e que ele não gostaria de viver como o pai dele viveu. Mas, enfim, a gente ainda estava na época de procurar o diagnóstico, e eu lembro, nossa, nitidamente, claramente do dia dessa consulta, eu lá no 4º ano da faculdade, sabia pouco de neurologia, muito pouco de medicina, estava lá como filha, como acompanhante nesse ambulatório renomado, no hospital universitário, acompanhando meu pai, e aí eles vieram, né, entrava médico, saía médico, entrava docente, entrava residente, mostrando a imagem dele, que eu até vou apresentar um pouquinho mais para frente, e todo mundo muito feliz, eu me vi, igual eu, feliz lá que o paciente melhorou o NIH, era a felicidade deles de pensarem no diagnóstico que eles estavam fechando, de uma doença muito rara, que dava para mandar o sangue e a pele dele para a Alemanha, que dava para publicar, e eu lembro o quanto isso mexeu comigo na hora, assim, de que a felicidade dos profissionais de fecharem um diagnóstico que para a gente estava causando tanto sofrimento. E aí, tudo bem, mas eles fecharam o diagnóstico, eles fizeram o primeiro passo. Quando chegou, e eles calcularam o prognóstico com maestria, assim, tá? Eles com certeza usaram alguma ferramenta muito top aí, lá na época, viram alguns pacientes, né, centro de referência, que evoluíram, e sabiam como meu pai ia, a gente não sabia, a gente mal sabia o que era essa doença, mas eles sabiam o que ia acontecer com ele ao longo dos anos. Foram 9 anos que ele viveu depois disso ainda. 9? Foram. Enfim, mas aí eu vou falar para vocês simplesmente do que não fazer. Quando eles estimaram o prognóstico do meu pai, usaram o score e usaram a subjetividade deles, que eles tinham um N grande naquele ambulatório de referência do que aconteceu com os pacientes. Mas olha como foi comunicado essa estimativa de prognóstico para a gente, lembro. Estava meu pai sentado, na época ele ainda andava, ele falava com muita dificuldade. A principal sequela que ele tinha na época era uma disartria grave. Então, eu e minha mãe, a gente sabia perfeitamente traduzir o que ele estava falando, mas as outras pessoas não. Mas ele compreendia tudo, era super lúcido na época. E eu andava, tudo, mas ele tinha uma dificuldade para deglutir, para falar. Mas ele estava sentado lá. E aí eu lembro que os docentes chamaram todos os residentes na época, acho que tinha mais de 10, com a imagem do meu pai, na época ainda colocava lá no negatoscópio, usava a ressonância dele e tal, e aí ele, simplesmente um dos docentes virou assim, meu pai era invisível, né, estava sentado na maca, ninguém, só por ele ter uma disartria, né, por um capacitismo, ninguém dirigia a palavra ao meu pai compreendia, meu pai era lúcido, mas ele tinha dificuldade de se expressar, mas ele compreendia tudo. A residente que atendeu, sim, mas os outros, ninguém mais dirigia a palavra a ele, era sempre a minha mãe. Eu, então, que era estudante, um pouquinho, mas era mais a minha mãe. E aí ele foi perguntando, né, assim, com aquele monte de residente lá em círculo, assim, escuta, mas ele anda? Aí a minha mãe falou, sim, ele anda, ele não precisa de nenhum auxílio para andar. Daí o docente virava, assim, para os residentes e falava assim, mas essa doença ele vai parar de andar. Em tanto tempo, ele vai parar de andar. Escuta, ele usa fralda? Ele faz xixi sozinho? Cocô sozinho? Eu disse, sim, ele vai no banheiro sozinho. Aí ele virava e falava assim, nessa doença, os pacientes evoluem com incontinência urinária e incontinência, né, fecal. Escuta, e ele tá ciente, né, como que tá? Ele interage com vocês? Aí minha mãe, sim. Aí ele virava e falava para os residentes, nessa doença os pacientes evoluem com quadro de demência vascular.
e o paciente vai evoluir de uma maneira que ele vai ficar com uma demência grave. E foi falando, ele foi descrevendo passo a passo, e assim, ele acertou, ele descreveu a evolução clínica do meu pai, da doença, o que a gente ia presenciar acontecer no corpo do meu pai, nos próximos 9 anos. Ele descreveu, e assim, ele é um ótimo, esses profissionais, né, até me tiram, hoje em dia eu me distancio um pouco, ele soube fazer um prognóstico da doença. Então, ele narrou tudo o que a gente ia vivenciar de perda com meu pai nos próximos anos. Ele acertou o prognóstico do meu paciente. Mas a maneira como ele comunicou isso pra gente naquele dia, ele matou meu pai um pouco. Ele matou a gente, tá? Meu pai era japonês, nasceu em Okinawa, aqueles homens bem autoritário, bem o dono da casa, eu que mando, minha mãe dona de casa, ele que trabalhava, o homem da casa, assim, super... A primeira e a última palavra é minha, sempre dono de si. E eu nunca tinha visto meu pai chorar. Nunca tinha visto meu pai chorar. E foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar em todo o caminho de volta. E aí chorou meu pai, chorei eu e a minha mãe. Então, a gente lembrar, assim, que, gente, vamos calcular prognóstico, vamos estimar prognóstico, vamos. Mas sem comunicação, aquilo lá, até hoje eu lembro tão nitidamente, porque foi uma sessão de tortura para o meu pai, para a gente, para mim. Porque o profissional errou, ele não calculou o prognóstico certo? Não, ele calculou com exatidão que eu preferiria que ele tivesse errado, mas ele não soube como comunicar, e ele trouxe sofrimento isso pra gente, né? Então, essa terceira parte, então, os trabalhos que eu apresentei para vocês, a Stroke e da Circulation, eles falam muito sobre o passo 1 e o passo 2. Score, trazer dados concretos, a evolução da doença, e você usar a sua experiência clínica para trazer uma certa subjetividade e você contextualizar para o tempo e espaço. E aí, esse terceiro ponto, que é o terceiro passo, é uma contribuição minha, com que eu tive a oportunidade de aprender quando eu aprendi o que é cuidado paliativo, que é você trazer o terceiro passo. Sem o terceiro passo, não adianta o primeiro e o segundo, que é você trazer humanidade ao passo 1, ao passo 2. Então, assim, quem lida e estimar prognóstico tem que saber comunicação de notícias difíceis. E assim, eu vou falar para vocês, gente, tem muita gente que fala que sabe comunicação porque porque leu um quadrinho do Spikes. Gente, Spikes é insuficiente. O Spikes é só mais um quadradinho, como o quadradinho do ranking, como o quadradinho dos scores. Ele é insuficiente, porque a gente não está falando de doença, a gente está falando de uma pessoa na condição de um paciente que está diante da gente com sofrimento. Né? A gente precisa de capacitação para comunicar isso que eu calculei. E aí, falando do Spikes, no final do ano passado, uma mãe de um paciente que eu acompanhei, que faleceu, um paciente de 11 anos que faleceu, tá? Com uma metástase, tinha um tumor, e teve uma metástase cerebral, enfim, faleceu aos 11 anos, ela me contou do sofrimento que foi para ela, quando a oncologista ligou para dar os pêsames, que ele tinha falecido, e ela falou 2 coisas, que, assim, a mãe me contou, né, chorando e indignada, que ela falou assim, né, ele faleceu, tal, mas você sabe, né, não são todos que vencem, que é um horror, que ela falou isso, não são todos que vencem, ou seja, além dele ter morrido, deles estarem sofrendo, ele é um perdedor. E outra coisa que essa mãe ouviu foi, ela me contou, doutora, eu lembrando aqui, né, da última consulta, antes de ela abandonar, né, ela não foi mais lá, ela falou, essa doutora, ela sentou comigo um dia, perguntou o que eu sabia da doença, né, falou o que ia acontecer com o meu filho, e depois ela ficava fazendo eu repetir o que ela tinha falado, para conferir se eu tinha entendido que ele ia morrer mesmo. Então, assim, ela me descreveu o que é você aplicar um spike sem ter preparo, gente. Ela me descreveu, assim, com mais detalhes, né? Mas, assim, que ela ficava assim, então, mas repete o que eu acabei de falar. Você tá entendendo que seu filho vai morrer mesmo? Você tá entendendo? Só para repetir, para reforçar se compreendeu, né? Que é o passo mais lá na frente do spike que a gente faz. E aí, é isso, assim, né? As ferramentas, elas têm que ser contextualizadas para a pessoa.
né, não só para o paciente, mas para a pessoa. E aí, no cuidados paliativos, a gente aprende, né, a ter essa escuta ativa, a como ter um acolhimento, uma presença, um cuidado, e lembrar que quando você estima um prognóstico, só vale a pena se for para ele fazer parte do cuidado do paciente, tá? Resumindo, então, tá acabando a aula, tá? Muita informação, tá? Resumindo, né, para você estimar um prognóstico com eficácia em doença neurológica, primeiro passo, score objetivo. Procure o score objetivo disponível, se não tiver, PPS. Use, segundo passo, a sua experiência clínica lá no seu contexto. Use. E não se esqueça de treinar a comunicação para saber como você vai passar isso para essa família, tá? E aí foi só depois de tudo isso que eu aprendi em cuidados paliativos, em comunicação compassiva, que eu pude transformar o sentimento, assim, até ontem eu estava pensando isso quando eu estava preparando a aula, com os sentimentos, assim, que eu tive por anos, tanto como filha, ou também como neurologista, que eu sentia muita, assim, impotência e frustração com os desfechos das doenças, foi quando eu aprendi essas habilidades que cuidados paliativos nos ensina, que eu aprendi a como transformar isso em conexão, tá? E a gente lembrar que, se às vezes diante do paciente a gente se vê meio que obrigado, achando que o que ele quer é uma resposta, muitas vezes não é isso que o paciente quer. Ele quer a sua presença. Ele quer saber que, independente do que aconteça na evolução da doença dele, ele vai ter você para contar, para cuidar dele. É isso que ele quer. Tá? A maior parte dos pacientes querem, na minha experiência, tá? E aí o nosso papel é tentar, com esses 3 passos, alinhar a expectativa, né, em relação à evolução da doença, com a realidade possível naquele contexto menor. É trazer o macro para o micro. E a gente tentar, não vai chegar num ponto, mas vai chegar no intervalo, a gente, de acordo com esse intervalo de prognóstico possível, melhor e pior prognóstico que eu estabelecer para o meu paciente, eu traçar plano A, plano B e plano C. Apresentar isso para o paciente. Para quê? Para que ele saiba que, independente se ele vá para o caminho A, B ou C, você vai estar com ele, tá? Lembrar que estimar prognóstico é um meio. E aí, assim, finalizando a aula, tá? Eu lembrar que estimar prognóstico faz parte do cuidado, senão nada disso faz sentido. E eu sou fã de Jung, então vou falar essa frase para vocês, que o Jung fala, né, falava que queremos ter certezas e não dúvidas, resultados e não experiências. Mas nem mesmo percebemos que as certezas só podem surgir através das dúvidas, e os resultados somente através das experiências, né? E é quando a gente ali, essa ressonância é a ressonância do arquivo de neuropsiquiatria da doença que era parecida com a que meu pai teve. E só quando eu consegui trazer esse aprendizado que eu tive no cuidados paliativos, e eu consegui, eu tive um momento que eu estava meio até excluindo, mas assim, alinhar e unir ao meu conhecimento de neurologia, então, ter a objetividade do diagnóstico, mas também a capacidade de como comunicar de uma melhor forma um prognóstico, que é o que o paliativo me trouxe. Conhecer as sinapses, mas também estar aberta a me conectar com o paciente. Saber observar minuciosamente, como nós neurologistas somos treinados a fazer no exame neurológico, mas também estar habilitado a escutar o que é importante na vida daquele paciente. Somente com esse aprendizado eu pude transformar a ausência, que era a ausência, né, de movimento, de muitas coisas, muitas perdas que os pacientes viviam e que eu vivi também, em presença. E aí eu pude transformar o meu trabalho no meu grande propósito. Tá? E essa é a foto do meu pai, uma homenagem aí que eu faço para ele. Hoje eu consigo enxergá-lo além dessa imagem, tá? Da ressonância dele, e lembrar com carinho, assim, e muita gratidão a ele, que todo o sofrimento dele não foi em vão, que hoje eu sou uma pessoa melhor, uma médica melhor, uma neuro melhor, com tudo que eu aprendi nos livros, né, não quero ser ingrata, Deus me livre com a neurologia, aprendi muito, com cuidados paliativos, mas principalmente com o que eu vivi com ele, tá? É isso, gente. Ah, peraí. Tá? Vanessa, muito obrigada pela palestra, foi excelente, tocante, me emocionei ouvindo. A gente pensa, né, muitas vezes no que levou a gente e motivou
a gente ia ser médico e também ia ser paliativista. A minha avó tinha doença de Parkinson, ela é culpada, acho que, de eu ser médica e também de eu ser paliativista hoje. Então, foi muito emocionante ouvir aí. E, assim, você trouxe muita luz pra gente, né? Acho que a questão, olha, a subjetividade é importante. E aqui a gente tem médicos muito experientes, formados há 20, 30 anos ou mais. A gente precisa de objetividade também, mas nada como ser humano. A gente precisa ser humano. Eu acho que essa é muito a lição também do que os cuidados paliativos trazem pra gente. Então, foi muito, muito, muito importante, assim, essa aula. Eu gostei muito, acho que todo mundo aqui aproveitou bastante. E a gente vai deixar alguns minutinhos abertos, tá? Para algumas dúvidas. Acho que a Mayara tinha levantado a mão já. Você quer falar, Mayara? Oi, pessoal. Bom dia. Eu levantei a mão por engano, eu ia colocar ali uns aplausos, mas, como sempre eu participo, procuro pensar em coisas que ajudem. Para mim veio também uma questão assim de no acompanhamento desses pacientes, com tanta tecnologia, né? Hoje em dia vocês já usam, acho que principalmente nos particulares ou também para os pacientes mais esclarecidos, né? Aplicativos ou como se fosse um prontuário eletrônico portátil ali para aquele paciente, ou se ainda acaba ficando mais por conta dos cuidadores mesmo, todo esse histórico, né? E se tem, assim, algumas protocolos mesmo, né, de emergência, como se fosse um plano mesmo, igual quando a gente fala nos cuidados paliativos. Para mim vem, eu não esqueci o nome, mas é como se fosse um plano de parto, igual que hoje em dia fala-se tanto, né, um plano de progressão. E parabenizado, foi uma palestra muito linda, muito bom. Sou farmacêutica, nem atuo na clínica, mas a gente sabe mesmo dessa deficiência e dessa evolução que a gente está precisando fazer em relação a essa comunicação. Sim. Então, Mayara, obrigada, viu, pela sua pergunta, pela sua participação. A gente tem, então, na neurologia, a gente tem muito score, tá? Eu falando assim de trabalho de neurologia, a gente tem os scores, que geralmente são scores da doença. A gente não tem ainda o que é tudo muito novo. Falar em cuidados paliativos na neurologia, tanto que é muito, muito novo. Então, a gente não tem trabalho falando já o passo a passo, a gente não tem. A gente tem ainda essas experiências menores, né? E aí, o que a gente sugere é realmente, de score para a doença tem. Tanto que tem esses aplicativos, um dia, se vocês quiserem, a gente marca, tem como você calcular a evolução da doença, mas aí você fazer o plano de cuidados de acordo com isso que você calculou, isso não tem, assim, um passo a passo, tá? E aí isso é um plano que tem que ser feito mais individualizado, mesmo com a equipe, né, e ouvindo aí o que sem tanto os checklists, né, é que pra gente, profissional de saúde, esses checklists facilitam, né, a gente saber que a gente está no caminho certo, e muitas vezes, se você deixa mais por conta também do que o paciente fala o que é importante, ele conduzir, isso dá uma insegurança pra gente, né, às vezes você fica, nossa, mas será que eu tô indo, será que eu tô indo pro caminho certo? Mas ele vai te mostrar. Nas doenças neurológicas, a gente sempre fala o seguinte, você calcula o score, mas não existe, não pense que o paciente, ele vai estar apresentando daquele jeito porque ele é preguiçoso. Porque tem muito familiar que chega na consulta e fala, doutora, conversa com ele. Ele não quer fazer físio de manhã, tarde à noite. Ele não está se esforçando. Ele não está querendo fazer. É por isso que ele está assim. Gente, isso você está trazendo culpa para o paciente. O neurônio, a nossa parte anatômica da neuroanatomia, ela é tão sábia que o paciente vai tentar dar a melhor resposta dele. E ele vai dar. Ele vai dar. Então, aquilo que o paciente está te apresentando vai ser a melhor resposta possível que ele vai dar. E a gente cabe, né, aceitar essa resposta possível e conduzindo, cuidado. Mas não tem esse passo a passo, assim, checklist, não tem. Acho que nem vai ter, viu? Porque mesmo, você viu as questões, né, quando a gente fala do que é importante em cuidados paliativos, testamento vital e tal, antes que a gente pensava muito em checklists, né, sobre procedimentos, cada vez mais a gente pensa que as questões são mais amplas, né, você saber o que é importante na vida de alguém, é difícil você colocar uma resposta como um tique, né, você tem que estar aberto a essa subjetividade.
Não sei se eu respondi, Mayara. Não, respondeu, sim. É que, para mim, fica muito isso mesmo, assim, se tivesse, vamos supor, se nesses aplicativos de score, ali ele virasse meio que um prontuário eletrônico, onde tivesse uma coisa que... Não, mas pelo que eu entendi, não tem mesmo, né? Acho que a área da saúde, por questão de proteção de dados, e também por cultura, Acho que a né? Mayara Imagina queria se a gente seria vai... Mayara, desculpa. Eu acho que queria um prontuário assim unificado, que se o paciente chegasse num pronto-socorro X ou no Y, a gente conseguisse saber a mesma coisa, né? Eu acho que seria muito um Isso, sonho, tipo, o né? cuidador mostrasse, sabe? Assim, ó, a gente já usa esse aplicativo, tipo, dá um overview, sabe? Assim, digamos, às vezes eu penso muito isso numa viagem, né? Tá viajando para o exterior, enfim, mas eu só queria saber se realmente continua com essa deficiência mesmo. Uma coisa que eu costumo deixar, Mayara, para os meus pacientes é uma folha escrita mesmo, um relatório, como se fosse, né, um relatório da conferência familiar que a gente fala, né, e fazendo sempre um resumo sobre o quadro clínico dele, como que ficou, né, acordado, um plano de cuidado, eu costumo deixar por escrito, assim, bem descritivo mesmo, e peço para o paciente carregar com ele, para qualquer serviço onde ele for, ele tem lá o papelzinho com ele e deixo o meu contato também, né, ou de quem mais da equipe está acompanhando, para se quem for atender esse paciente precisar ligar para a gente. Mas não é o ideal, né, mas é o possível aí que só isso já melhora também. Essa foi a solução que a gente encontrou aqui também no ambulatório de cuidados paliativos. A gente está com a doutora Ingrid também aqui, que é responsável pelo nosso ambulatório, e é isso, é fazer um resumo, né, e orientar a família, caso o paciente precise no pronto-socorro ou em outro serviço. O problema é quando a família não mostra, né? Isso acontece e às vezes a gente tem os desalinhamentos de conduta, de vez em quando isso acontece, infelizmente, mas, assim, ossos do ofício, isso acaba às vezes acontecendo, né? E agora com a receita digital que eu tenho feito, que antigamente eu deixava o físico, né? Agora eu deixo o físico e escrevo no Memed, lá no relatório. Porque aí fica no celular, né? Porque as pessoas às vezes saem na correria e não carregam, né? O papel, imagina? O papel. E aí fica sempre no celular. Então, geralmente eu peço para os familiares deixarem no e-mail, no celular, no WhatsApp, como se fosse um backup, qualquer coisa mostrar. Que acho que aí já facilita também. Acho que é uma boa ideia também. Acho que a Viviane levantou a mão também no online. Oi, doutora. Queria parabenizar a doutora Vanessa. Eu sou em serviço social, faço um trabalho de coordenação no Hospital do Câncer de Barretos, faço parte da equipe dos cuidados paliativos, sou especialista em cuidados paliativos e oncologia. Tive um caso, infelizmente, parecido com o teu, que me levou a estudar e a buscar esse assunto. Meu pai também foi um paciente de cuidados paliativos, veio a óbito há 3 anos, um portador de doenças oncológicas avançado, onde eu pude acompanhar, então me tocou muito a sua fala aí, que acho que a gente passou isso na prática, né? E só complementando a Mayara e o que a doutora colocou, a gente utiliza muito isso em cuidados paliativos na área de oncologia. Esse relatório é fundamental. E isso funciona muito, até porque os cuidados paliativos a gente tem que promover qualidade nos atendimentos para o paciente. Então, esse paciente acaba meio que sendo cuidado na rotina do município dele, né, na área de atendimento em saúde. Então, eu acho que é fundamental esse relatório, orientar a família mesmo para que fotografe esse relatório e aonde procurar os serviços, mostrar esse relatório, né, que esse paciente já é acompanhado, e qual é o tipo de tratamento que ele recebe, né? E nós, como paliativistas, nossa luta aí é para que cada hospital possa ter, contratar um médico paliativista para que possa facilitar
esse atendimento quando o paciente chega ou num atendimento emergencial, num pronto-socorro e etc, né? Então, eu queria parabenizar, acho que foi fundamental a sua fala, complementou muita coisa aí para mim como profissional e acho que para todos os profissionais que estão nos ouvindo. E que venha ter mais debates, reuniões, palestra, para que a gente possa estar crescendo aí juntos, debatendo esse tema. Um abraço e parabéns a todos os participantes. Obrigada. Bom dia. Primeiro, sua aula é maravilhosa. Meu nome é Maurício. E o gozado que eu faço parte aqui também do PAD, do Programa de Assistência Domiciliária, e esta queixa é extremamente comum das famílias, né? Que você chega nas casas, por exemplo, o doente não faz fisioterapia como a família pede, que, enfim. E eu acho que é extremamente comum, porque como a gente é de fora, a gente tem uma certa autoridade, vamos dizer assim, sobre a pessoa, mas normalmente quem cuida da pessoa doente, normalmente é o filho ou filha. E filho ou filha deve obediência eterna ao pai. Então, quando o pai fala não vou fazer, realmente é muito complicado eles conseguirem ultrapassar isso. Sim, e quando a gente fala, né, principalmente da reabilitação e do que a gente propõe para o paciente, né, pensando que... Porque tem essa questão, né, tem algumas doenças que se ele fizer, né, ele fizer aquilo, você sabe que tem um potencial dele melhorar. Então, eu vivi isso com meu pai, que eu achava, foi o começo da doença dele, a gente vivia em briga, era pé de guerra, eu trazia ele para o hospital contra a vontade dele, assim, porque eu achava que se ele tivesse acesso a tudo o que fosse de melhor, fisioterapia, não sei quantas vezes, tudo que falassem, se falassem qualquer coisa, eu queria levá-lo, e ele já falava, não, eu não quero ir, mas eu ficava nessa, não, você tem que fazer, você não está se esforçando, e eu lembro que o dia que caiu a minha ficha de falar assim, o que você está fazendo, a vida não é sua, foi um dia que me marcou também, que eu contei, né, que ele é super... o homem da casa, imagina, nunca tinha visto meu pai pelado, nunca, né, nem acho que era bem reservado, assim, e aí foi um dia que a minha mãe, que era a principal cuidadora dele, ela não estava em casa, não lembro o que ela tinha ido fazer, ela não estava em casa, e aí ele, na época, ele já estava usando fralda, e aí ele se sujou, e eu estava lá, né, era um fim de semana, eu estava em casa, e aí eu falei, pai, eu tenho que te trocar, eu vou te dar um banho. E aí ele, na época, ele ainda compreendia alguma coisa, mas ele ficou fazendo que não. E eu falei, gente, mas estava tudo sujo. Ele sujou, estava muito sujo. E eu falei, não, você tem que fazer, porque você não vai ficar sujo. Você tem que fazer. Aí eu fui, peguei ele meio na marra, porque ele já não conseguia mexer muito. Ele estava bem magrinho. Eu coloquei, tirei a roupa dele. Olha que absurdo, né? Hoje eu penso, mas, enfim, tirei a roupa dele, achando que eu estava fazendo melhor para ele. Limpei ele lá na cama, carreguei, nem sei como, consegui colocar ele na cadeira de banho. E aí eu comecei a liguei o chuveiro. E quando eu liguei o chuveiro, eu olhei para ele e meu pai estava chorando. Por quê? Porque assim, aí que caiu minha ficha, de eu falar assim, gente, o que eu tô fazendo? Porque imagina o que era para ele, um homem que tem uma filha que tá vendo ele pelado e dando banho nele. Entendeu? Então, tem algumas coisas, assim, que eu converso muito com os familiares dos meus pacientes, assim, a gente tem que escolher essas pequenas batalhas, assim, com o paciente, porque senão você vive muito em função, você vive, nos serviços de atendimento domiciliar, né, a gente teve 9 anos o serviço em casa, se você não der parar e falar assim, gente, o que está acontecendo, e der uma pensada, o seu dia a dia, as 24 horas ficam, sabe como? O paciente... meu pai, né, ficou anos assim, ele acordava, aí a gente ficava, eu ficava no final de semana lá, ficava maluca, porque era de manhã, chegava a físio, aí saía a físio, chegava a enfermagem, aí chegava o material, aí era hora de aspirar, aí era hora da dieta, aí era hora da outra dieta, e você fica o dia inteiro fazendo essas coisas, que chega uma hora que você fala, gente, o que nós estamos fazendo? E o meu contato com ele, e o resto, entendeu? E é muito fácil, assim, como...
e nós somos família de japonês, a gente é muito assim, se você falar que você tem que fazer 10 vezes tal coisa, a gente vai fazer e vai, a gente era muito assim, só que a gente gastou, imagino assim, que a gente gastou muito tempo de vida que ele ainda tinha para fazer algumas outras coisas nisso, e aí que eu acho que faltou alguém para puxar a gente mais, assim, para a realidade, sabe? De uma forma, assim, que a gente não pensasse que a gente tinha que fazer tudo aquilo, porque a gente, de alguma forma, a gente ia mudar o desfecho dele, sabe? Com certeza. Alguém mais? Ingrid? Não? Alguém do online? Oiê, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou a Daniela Espejo, sou farmacêutica também. Conheço a Vanessa, aí fomos alunos da mesma turma, né, da Casa do Cuidar. Então, na verdade, para agradecer o tão importante o assunto e trazer, né, e agregar com a Mayara, já que não tem, ou se tem similar, a gente pode desenvolver qualquer coisa também, seja em qualquer serviço, né, para o atendimento, seja público, particular. Gosto bastante aí da parte da tecnologia. Hoje eu trabalho numa UTI aqui no Instituto de Infectologia de São Paulo. Então, acho que é muito agregador, assim, essas dificuldades que a gente sabe que pode ter nos serviços e por que não desenvolver. Mas antes mesmo, agradecer a Vanessa, porque é uma pessoa extremamente cativante, experiente, então, o assunto muito pertinente. Então, parabéns. Parabéns, uma honra aqui estar te escutando aí e simbora se ver aí um dia para tomar um café e discutir aí tantas informações também para trazer aí para o mundo hospitalar. Sim. Ai, Dani, ó, saudade, viu? Eu E assim, né, complementando, eu fiz a pós com a Dani, e todas essas dificuldades, né, me deu um clique aí, foi o poder da terapia, né, que eu acho fundamental para gente que lida com isso também, foi quando deu um clique no meu sofrimento também, né, como filha e como profissional da saúde, foi quando deu um clique de eu parar de pensar no porquê. Porque eu ficava assim, o porquê que isso aconteceu com meu pai, o porquê que isso aconteceu com a minha família, o porquê que os médicos fizeram isso, eu ficava porquê. E aí, assim, não tem, é um mundo muito novo você conversar sobre isso na neuro, mas existe a possibilidade, aí vira o para quê. Que isso na terapia foi assim, um clique que fala assim, gente, por quê? E é aquilo, Mayara, não existe. Mas talvez isso que a gente esteja reunido isso seja um para quê? Para que alguém pense, né? Quanta coisa a gente não tinha disponível. Eu pensar que ia ter uma discussão dessa na época que meu pai ficou doente, imagina, não ia ter. Então, eu acho que são sementinhas que são plantadas assim, sabe? Na gente, que uma hora aquilo nasce, né? E a gente está convidada a ir trazer o que falta. Vanessa, eu queria mais uma vez agradecer. Você sabe que eu quase não fui para o congresso em novembro do ano passado. Eu decidi, acho que uns 5 dias antes, e bendita a hora que eu fui, senão a gente não ia se reencontrar, e acho que esse reencontro foi muito, muito importante. Queria agradecer muito pela aula e já quero deixar o convite para novas, né? Quem sabe um dia você também não vem aqui pessoalmente para a gente tomar um café juntas também, se abraçar aí de novo. Mas muito obrigada a todos também que participaram, e já fica o convite. Obrigada, viu, Carla? Obrigada a todos. A gente marca assim, tá? Obrigada. Tchau.